O empresário e economista Wilson Andrade voltou a contribuir agora, em janeiro de 2025, com o Conselho Consultivo do Fundo Comum de Commodities da Organização das Nações Unidas, sediado em Amsterdã, na Holanda. Ele que já foi presidente da entidade em 2019 e 2020. O Conselho é formado por 104 países membros com a missão de apoiar o desenvolvimento econômico, social e ambiental por meio de incentivos a commodities em todo o mundo. O Conselho tem a função de definir prioridades para o fundo, analisar, aprovar e acompanhar projetos que lhes são apresentados. O empresário e economista Wilson Andrade é nosso convidado. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo, bom dia, tudo bom? Muito bom dia, Jefferson, muito bom dia, Emerson, bom dia, ouvintes do Isso é Bahia, programa que cresce a cada dia. Parabéns pelo trabalho e nós estamos à disposição. Quais são suas expectativas ao reassumir uma posição no Conselho Consultivo do CFC da ONU? Quais objetivos pretende alcançar nesse novo exercício agora? Nós temos um problema no Brasil, na economia do Brasil e da Bahia, que é a falta de internacionalização. Apesar do saldo da balança comercial muito bom que nós temos a cada ano, liderado pelo agronegócio no Brasil, nós temos a necessidade de mais investimento para verticalizar as cadeias produtivas, para exportar tecido e confecção em lugar de algodão. Para concorrer com a China, nós precisamos de tecnologia e de parceiros para investimento. Então, a Bahia e o Brasil têm uma poupança privada e governamental baixíssimas e isso não é suficiente para o desenvolvimento econômico que nós precisamos. Daí é preciso buscar lá fora parceiros, tecnologia, financiamentos, ou seja, maneiras e clientes. O investidor, quando vem e se transfere para o Brasil ou para a Bahia, ele traz não só o financiamento, a tecnologia, o know-how dele, mas ele traz a clientela dele também, que ele atendia a partir da Europa, passa a atender a partir do Brasil. Então esse é o conjunto que nós temos que nos preocupar. No Conselho de Comércio Exterior da Federação das Indústrias e mesma área de Comércio Exterior da Associação Comercial, nós temos brigado por isso. Existem projetos específicos que o senhor pretende apoiar para estimular o desenvolvimento regional? São projetos em todas as áreas, desde que seja commodities, em regiões carentes. Por exemplo, o Sisal merece projeto. Está numa região do semiárido com dificuldades. Nasce uma ideia, tem sua inovação, o Fundo Comum vem e faz o apoio. Em qualquer produto, na área de mineração, na área do agro toda, você tem agora no próximo 27, 28, 29 e 30 de janeiro agora vai acontecer a primeira reunião onde eu volto a participar. Serão considerados 11 projetos, somando aí 45 milhões de dólares de financiamento. Esses projetos são de cacau, são de madeira, são de tilápia, são de frutas, são de pescado. Esse financiamento só para aqui, para projetos aqui na Bahia ou para todo mundo? Não, são projetos do mundo todo. Do mundo todo. O fundo é formado por 104 países. Exato. E esses 104 países podem pleitear financiamento para seus projetos. Nós temos, então, a função no Conselho Consultivo de julgar esses processos, comparar esses processos. Se a disponibilidade do fundo nessa época, nesse semestre, por semestre, é de 40 a 50 milhões de dólares, não podemos aprovar 70, 80. Então, os projetos têm que ser priorizados. Mas, infelizmente, são mais 11 projetos selecionados que vão merecer financiamento e não tem nenhum do Brasil, novamente. Então, esse trabalho, essa divulgação que vocês nos ajudam a fazer aqui, sem dúvida nenhuma é importante. Cooperativas, associações de produtores, pequenas empresas
podem solicitar esses recursos. E a falta de projetos se deve a quê, Wilson? Falta de conhecimento, falta disso que nós estamos fazendo aqui, que é levar informação. Por exemplo, para aproveitar, aí o pessoal diz, mas eu não tenho dinheiro para fazer um projeto em inglês ou um projeto sofisticado. Não é sofisticado. O modelo de projeto tem a máximo 20 páginas. É menor do que o projeto do Banco do Nordeste, do Sebrae, do Banco do Brasil e tal. E para poder atender quem não pode pagar o projeto para arriscar receber esses recursos, nós temos um convênio com a Unijorge, a universidade que disponibilizou professores e alunos de último grau de formação da área de relações internacionais, e eles estão preparando-se para fazer projetos sem custo para as associações de produtores, para os pequenos e médios produtores da Bahia. Eu quero te perguntar isso, cabe a quem desenvolver esses projetos, uma vez que o senhor mesmo está destacando aí, praticamente... Cabe ao interessado, mas o interessado existem. Às vezes não tem condição. Ele sente dificuldade. Então você tem dinheiro para o prazo de financiamento para 7 anos, com 2 de carência, é o tempo para se pagar isso. O fundo também, quando acha interessante e necessário, ele entra como sócio do projeto, ele entra no risco do projeto. E você tem ainda uma parcela pequena, são $300 mil, de dinheiro não reembolsável. Que é Fundo dinheiro perdido. que vem para pesquisa, para estudar um projeto grande, eles também participam nessa área de financiamento. Então o que eu vejo é que o Brasil precisa estar aceso, estar acordado, estar desperto para essas ofertas, para essas possibilidades. E o Fundo Comum não é a única. O Fundo Comum foi uma que eu fui descobrir procurando recursos para o nosso CISAL, e de repente eles explicaram como funciona. 9 especialistas do mundo todo, indicados por 104 países, concorrem nessa disputa para ocupar essa vaga. E eu me candidatei, conversei com o Ministério de Relações Exteriores, que é quem coordena as relações do país lá fora, e eles me disseram, me traz carta de apoio do agro da Bahia e do Brasil e a gente indica você. Eu indiquei e fui selecionado, tá certo? Então é a segunda vez, eu participei 4 anos, cheguei a presidir esse conselho. Em 2019, 2020. E, na verdade, nós estamos dispostos em janeiro agora a começar mais 4 anos de período de trabalho. Enfim, você tem hoje dinheiro no Brasil de quase 14% ao ano pela Selic. Botando os taxas e os interesses dos bancos que operam, esse dinheiro vai para 18%, 25%, até 30% ao ano. Você tem o Fundo Comum oferecendo até $2 milhões por projeto, entrando também como sócio, como eu já disse, e esse dinheiro custa 4%, 5% ao ano. Mas pode ter a variação do dólar e tal. Pode sim, mas se você é um exportador, também seu produto, se o dólar subir, vai subir. Se o dólar baixar, seu produto também baixa, porque sua moeda internacional é o dólar. O fundo contempla projetos voltados apenas para exportação ou também produtos para o mercado interno? Não, projeto de mercado nacional. Se eu descobrir, por exemplo, uma maneira de fazer farinha de mandioca de uma maneira mais eficiente, se eu descobrir como é que eu posso criar tilápia no cativeiro, então que a Bahia, que o Brasil tem bom de desenvolvimento, eu posso alargar isso, ampliar isso. Essa é uma das demandas do fundo. O projeto tem que ser reescalonado. Você não tem patente, a patente fica pública de imediato. Por exemplo, um dos projetos dessa vez é tilápia. A empresa já tem hoje 2.000 pequenos produtores treinados que recebem a cesta para colocar os peixes, recebe ração e fornece a tilápia. Eles têm um projeto aí que nós vamos julgar em janeiro para aumentar esses 2.000 para 8.000 fornecedores. Então ele está beneficiando
Emerson. Ernesto. A região. Ernesto. Eles estão beneficiando a região. Eles estão criando mais emprego, eles estão incorporando pessoas que vão ter uma melhor condição de vida e melhor renda. E o Brasil tem condições e necessidade disso, tá certo? Mas aqui na Bahia, Wilson, considerando o peso da agricultura familiar, sobretudo o impulso que ganhou a agricultura familiar recentemente, parece que é um encaixe muito oportuno. Sem dúvida, e coletivo. Por exemplo, nós temos 2 projetos que são projetos financeiros. Eles estão pedindo dinheiro ao fundo comum, vai sair aí alguma coisa como 3 milhões de dólares para uma empresa dessa, e eles vão financiar máquinas e equipamento para pequenos produtores. Mas não é para um produtor, é para uma cooperativa. Uma cooperativa, né? Financia um trator que às vezes o governo não dá, não ajuda, não financia. E eles têm esse programa que abrange tudo isso. Então o importante, ele tem um lema que diz commodity para todos, que é outra coisa muito interessante. Um grão de café, um saco de café na fazenda vale R$30, digamos, R$50, por exemplo. Mas quando ele chega no Starbucks na China e é servido em Nova York, esse café não vale R$30, ele vale R$30 mil. O mesmo café. Então, o importante é a gente fazer um negócio justo, chamado preço justo, compra justa, onde você divide um pouco do resultado que as commodities trazem para todos e não apenas para o exportador final. Commodities que mercado nacional claro, plenamente atendido, não precisa ser exportador. Respondendo diretamente a sua pergunta. Commodities que fique claro aqui para os nossos ouvintes, que são aqueles produtos primários, não é verdade? Minerais ou agrícolas que são produzidos aí em grande escala para o comércio internacional. Exatamente. No caso aqui da Bahia, quais setores o senhor elencaria como os mais passíveis de benefício com esses projetos que o fundo No meu mandato apoia? passado, nós conseguimos aprovar 3 projetos para a Bahia, por essa divulgação, por esse trabalho. Um deles está funcionando muito bem, que é a produção de limão-lima, na região aqui de Alagoinhas. Recebeu $1,5 milhão, está funcionando. Ele vende um tipo de limão especial que não precisa daquela proteção que se passa para ele não amadurecer no caminho da viagem. Ele tem uma casca, ele tem umas condições diferentes, o empresário descobriu isso, e ele chega natural, ele chega orgânico na Europa, nos Estados Unidos. Então esse projeto vai muito bem. Nós descobrimos um projeto, nós aprovamos também um projeto de cogumelo em Vitória da Conquista. Esse, infelizmente, o empresário decidiu não contratar. E o terceiro também não foi contratado, mas foi aprovado na área de quinoa. Quinoa, aquela comida, super comidas e tal, que estão sendo produzidas no oeste da Bahia. Então esse também ele não quis contratar, porque o mercado mudou, ele já tinha vendido bastante, estava em condições de não precisar do empréstimo. Teve um projeto aprovado, mas dispensou o empréstimo. Dispensou, o próprio empresário dispensou. O cogumelo lá de Conquista deu muito certo mesmo. Muito mais projetos da Bahia. Projeto com sisal, com cacau. O cacau que está aí fazendo chocolate especial, explodindo de novo, crescendo. A área do sisal, que precisa usar 100% da planta. A casca do coco verde, que é um problema ambiental terrível. Nós vamos fazer projeto nessa linha, tá certo? Ontem eu tive com um empresário de Feira de Santana que já está aproveitando a casca do coco verde para fazer adubo, para fazer biomassa para caldeiras, porque está faltando madeira de verdade. E é melhor queimar a casca do coco. E ele está entusiasmado em fazer um projeto desse. Agora, como é que se desenvolve um projeto, Wilson? Como é que se desenvolve esse projeto? Estou imaginando aqui, algum produtor que esteja nos ouvindo agora, opa, eu tenho interesse sim. É preciso fazer o quê? Bom, ele tem que procurar alguém que faça projeto.
E geralmente são os intermediários, os consultores que estão treinados para isso, que fazem projeto para o SEBRAE, que fazem projeto para o Banco do Nordeste, para o Banco do Brasil. Se ele não tiver condições, nós montamos esse esquema de quem faça o projeto para ele sem custo, que é a contribuição da Unijorge, junto com a Associação Comercial e a nossa federação na área de comércio internacional. Então nós estamos buscando viabilizar o projeto sem custo. Um projeto não tem no máximo 20 páginas, são quadrinhos para preencher, tipo Enem, tipo prova do Enem. Sim, não, não, sim, é um projeto que você faz rápido, tá certo? Então não há dificuldade. E se precisar, eu estou à disposição. Hoje o senhor avalia que é uma participação ainda tímida da Bahia nesse contexto? Falta de conhecimento, falta de uso da prática, de praticar a internacionalização. Quando se fala em fazer algo no exterior... Parece que é só coisa para grande empresário. Parece algo difícil de fazer. Não, não é. Hoje você tem o GT da vida que traduz... Chat GPT. O Chat GPT, você tem o Chat PT da vida. Você tem todas as possibilidades de entrar no mercado e participar dessas oportunidades. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui para quem está nos ouvindo, se tiverem dirigentes de cooperativas, né, quem está tocando seus projetos e tentando viabilizar, pequenos empresários, em que porta batem? Como é que conseguem conversar com o Wilson Andrade? 719-8801-3000. De novo, 719-8801-3000. Mas pode ligar para a Federação das Indústrias ou para a Associação Comercial e a gente vai atender e levar a esse grupo da Unijorge para poder viabilizar o projeto. Então, é um caminho fácil de seguir. Logicamente que o projeto tem que ter viabilidade, logicamente que o projeto tem que ter escalabilidade. Não é aleatório, o fundo não está distribuindo dinheiro. Né? Ele tem que ter condições ambientais favoráveis, tá certo? Mas não tem por que não ir buscar dinheiro. É a mesma coisa do que se fala hoje do mundo verde, do mundo da economia circular. Usar 100% da planta. A madeira, aproveitar todos os resíduos como está se aproveitando hoje. 100% do resíduo de madeira são aproveitados. E por que a gente não faz isso com o sisal? Por que a gente não faz isso com a laranja? A casca da laranja tem energia para gerar biomassa que vão para a caldeira para ser queimada e gerar energia elétrica e gás. Enfim, é um mundo de novas descobertas. E é preciso ter, e tem dinheiro para isso. Os fundos verdes internacionais estão soltando dinheiro a custo zero para quem beneficia o meio ambiente, para quem entra na economia circular, para quem entra na economia de descarbonização. Então são projetos novos, são possibilidades novas, que nós da Bahia e do Brasil precisamos estar acordados e aproveitar isso, tá certo? Isso é o caminho. E nós estamos lá para ajudar, tá certo? E essas crises globais, hein, Wilson? A gente passou recentemente aí por uma pandemia, existem as tensões geopolíticas. Mundo apavorado. Está todo mundo apavorado por aí. Até que ponto essas crises interferem na decisão de vocês? Interfere sim. Mas nós sempre tivemos crise e sempre vamos ter crise. A briga de Israel com os países árabes não é de hoje, tá certo? Um presidente como o Trump assumindo, ele já assumiu uma vez, não teve nada demais. Ele promete, ameaça atrapalhar, ameaça fechar os Estados Unidos, derrubar a globalização. Está querendo anexar o Canadá agora? Não vai de forma nenhuma derrotar a globalização. A globalização é uma solução que está impregnada no mundo, que é isso que eu quero que a Bahia também participe. Certo? Então, tem problema? Tem. Você tem a guerra da Rússia com a Ucrânia, tende a terminar, tende a se agregar aí para a pacificação com as sugestões de diversos países e voltar a operar. Então, crise nós sempre tivemos. É o que se diz. A gente
cresce de dia, a gente cresce, trabalha dia e noite, a gente cresce de noite, enquanto alguns atrapalham. Alguns atrapalham a nível nacional, sem o controle das despesas, alguns atrapalham de forma politicamente, econômica ou conversando. E é preciso que a gente saiba aproveitar boas oportunidades. Então, pegando o gancho aí nessa sua afirmação agora, que tendências emergentes o senhor identifica nesse mercado de commodities como oportunidade para o desenvolvimento regional? Eu vejo todas. Nós somos o maior produtor, exportador de algodão do mundo hoje, o Brasil. A Bahia tem uma boa participação nisso, com algodão de qualidade. Estamos exportando algodão através do Porto de Santos, que agora já se começa a exportar pelo esforço feito pelas autoridades portuárias da Bahia. Nós temos o programa da fruta. Eu posso exportar muito mais fruta do que exporto se eu fizer o suco, o doce e por aí afora. Eu tenho, cada cadeia produtiva, eu tenho a carne. Por exemplo, eu estou exportando o boi em pé, lá por Belém e tal. Por que eu não exporto mais carne, que eu já sou um grande exportador? Enfim, você tem não só o setor têxtil. Eu vou dar um exemplo. O setor têxtil no mundo pesa 120 milhões de toneladas. Roupa, tecido, roupa de cama, de mesa, que a gente usa. 120 milhões de toneladas. 20 milhões é algodão. 106 milhões sobram. 6 milhões já são viscose, que é madeira, a partir da celulose de madeira. Mas 100 milhões são sintético. E nós não temos mais por que usar sintético. Nós temos a possibilidade de usar produtos naturais que têm preço competitivo e que são ambientalmente favoráveis. Nós tivemos o ano passado, 2024, o ano mais quente na Bahia. Até onde nós vamos suportar essas irregularidades climáticas, ambientais, que causam problemas como no Rio Grande do Sul e tal? Nós estamos sem chuva de novo, na época de chuva do semiárido, que é de setembro a maio, nós estamos sem chover. Tem chuva no deserto de Saara e tem seca no Amazonas, tá certo? Então tudo isso são descontroles ambientais. E agora incêndio no inverno norte-americano. Que nós temos que agir. E como é que você age? Descarbonizando. Ou seja, você tem que consumir e reconsumir, reaproveitar, reciclar, o que a gente chama de economia circular. Vamos usar tudo. O Cimatec tem prestado um grande programa com o pessoal do setor de mineração, onde eles estão usando o resíduo da mineração, o resíduo do mármore, do granito, por exemplo, para adubo, para construção civil, e que aquilo vira cimento, ou vira material de construção como um todo. Isso tudo é preciso estar acordado e fazer, e os caminhos existem. Agora, você está trazendo essa oportunidade, mas assim, tem aliança ou participação de outras organizações, como por exemplo o SEBRAE, que trabalha também nessa linha e apoia. A gente estava falando da agricultura familiar e aqui tem no governo do estado a Federação da Agricultura, o Senar, você tem o Todo mundo participa desse esforço também, Wilson? Você tem, quer ver um exemplo? Eu fui ajudar a montar uma fábrica no Benin, na África, a pedido do presidente do país, que esteve aqui. Uma das coisas que nós levamos foi a fábrica, e começou a funcionar. O caju era a maior atividade econômica deles, 60 milhões de toneladas, que vendiam a $1, 50 centavos a castanha in natura para a Índia e para a China, que torravam e vendiam essa castanha a R$30, R$40 o quilo. Esse é que é o negócio. Resultado, nós levamos a fábrica e ajudamos o Benin a fazer isso. Mas eu vi lá coisas interessantes. Por exemplo, ninguém usava a maçã do caju, o pseudofruto, que eles chamam. Aquilo está cheio de vitamina, cheio de proteína, tá certo?
E eles não consumiam lá. Eu descobri o programa Cozinha Brasileira no Senai, no SESI de Brasília, da CNI, e levei num convênio para o Benin. E eles passaram a fazer pratos diferentes, 20 pratos diferentes, 20 de coisas de forma diferente de comer o caju. E sabe por que essa história? Que a gente também tem aqui no Brasil aquilo que se diz que chupa manga e toma leite mata. Tá certo? Isso é uma história que vem dos escravos. O escravo tomava leite de manhã e, para não comer as mangas, criou-se essa história, essa falácia, tá certo? Isso tudo se incorpora, mas é preciso desincorporar, é preciso mudar, tá certo? Então eu vivo atrás de novidade, eu procuro ver novidade que melhore a vida das pessoas, que melhore a minha vida e que melhore e que dê mais oportunidade de negócio. E nós temos isso aberto, tá certo? E o Fundo Comum é uma oportunidade que nós precisamos divulgar mais. E eu agradeço imensamente aí a ajuda de vocês. E a gente agradece também. O programa Isso é Bahia nesse processo. Muito obrigado também aqui ao empresário e economista Wilson Andrade. Voltando ao Conselho Consultivo do Fundo Comum de Commodities da Organização das Nações Unidas, que é sediado em Amsterdã, na Holanda. Ele já fez parte desse conselho no passado, já foi presidente do conselho também, agora, mais uma vez, e pelos próximos 4 anos, não é isso? Então, muito obrigado. Muito obrigado pela sua disponibilidade, sucesso nessa empreitada e conte conosco sempre. Quando sair o primeiro projeto aprovado por aqui, traz aqui para a gente divulgar também. Vamos experimentar o produto. Tá? Isso aí. Muito obrigado novamente a todos vocês, a tarde como um todo. O jornal tem um trabalho muito interessante. Eu queria não esquecer de parabenizar pela liderança do evento da FENAGRO, tá certo? Foi um momento muito importante e uma decisão e um apoio muito forte para a FENAGRO voltar, logicamente, sob a liderança maior do governo da Bahia, mas, sem dúvida nenhuma, foi um esforço que ajudou ao agronegócio do nosso estado. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez também. Muito bom dia. Agora são 7h57 na Tarde FM.